Amém. Fico muito feliz de ver como o Senhor está trabalhando nessa igreja e fui tão abençoado nesse culto, fui tão ministrado por Deus através de vocês. E realmente essa igreja é uma igreja de adoradores e eu senti como que parece que tem um rio de Deus aqui fluindo, né? E que presença de Deus, né? Que unção de Deus que vocês estão vivendo e liberando, né? Glória a Deus por isso. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema. Eu sei que vocês são muito bons na adoração, como eu falei. Vocês são muito bons nos eventos que vocês fazem, porque eu vejo isso, né? A qualidade, a vibração com que vocês produzem, né? Os eventos, as programações. Muito criativos, né? Adorei essa ideia da reclamação, né? Muda a pulseira de lado, adorei, vou levar essa ideia por aí, vou pegar essa ideia do livro, muito boa. Mas tem uma coisa que o Senhor me trouxe aqui para falar para vocês, uma coisa que essa igreja precisa ser também excelente, um alvo, um coração que precisa brotar nessa igreja, não apenas nos pastores. Glória a Deus pelos pastores, glória a Deus por mais servos do Senhor se levantando para pastorear o povo do Senhor. Mas esse coração que eu vou falar aqui, esse alvo que Deus quer trabalhar no coração dessa igreja é para todos, independente da idade, independente da sua formação teológica. Toda a igreja de Cristo é chamada a ter esse coração que Deus me trouxe aqui para ministrar a vocês. Já há um tempo eu queria trazer essa palavra a essa igreja, essa palavra que Deus tem me usado em vários lugares do Brasil, já levei essa mensagem a vários lugares, mas faltava aqui. Eu sentia uma hora Deus vai me levar aqui para trazer essa mensagem. Eu nem imaginava que Deus ia me trazer de São Luís aqui, né, de tão longe dessa vez, né, para trazer essa mensagem aos irmãos. Então eu queria falar sobre um coração paternal, ou um coração maternal. Será que essa igreja, Deus tem a liberdade de gerar aqui corações de pais e mães espirituais? Será que você está disposto a dizer, Senhor, eu quero ser um pai espiritual para outras pessoas, ou eu quero ser uma mãe espiritual para outras pessoas? Isso não depende de idade. Seja a idade que você tem, Deus pode te usar para levar alguém para o Senhor, cuidar dessa pessoa. Ou então, alguém que você nem gerou na fé, mas é um cristão, mas que precisa de um acompanhamento, precisa de um discipulador, precisa de alguém que se importe com ele, que ajude no cuidado espiritual dele. E você pode então adotá-lo espiritualmente, né? Cuidar dessa pessoa mais de perto, não apenas esperar que os líderes de célula façam esse trabalho, ou os pastores cuidem de todos, mas que cada um deixe Deus moldar o coração, um coração paternal, um coração maternal, um coração que dele brota bênçãos para outras pessoas. Será que do seu coração está brotando bênçãos para ministrar a outras pessoas? Será que você, em primeiro lugar, tem recebido as bênçãos do Senhor de tal forma que você está transbordando essas bênçãos para derramar em outras vidas? E aí nós vamos também meditar nessa noite sobre Deus como um Pai. Talvez você nessa noite precise voltar ao coração paterno do Senhor. Talvez o seu coração está fazendo tantas coisas, envolto em tantos problemas, tantas dificuldades, que você esqueceu que você tem um Pai celestial, um Pai que te ama, um Pai que te restaura, um Pai que está presente, até quando você erra, não desiste de você. Um Pai que não é aquele patrão que fica na tua cola, que te exige, que vive te cobrando, mas, claro, um Pai que quer a excelência na tua vida, mas um Pai que quer estar perto de você, que quer ser o teu amigo, que quer ser aquele que te consola quando você passa por dificuldades, aquele que te fortalece, aquele que te capacita a ir além, aquele que tem um plano para você. Então, quero lhe levar à meditação e voltar o seu coração a experimentar Deus na sua vida como um Pai. Um Pai que quer cuidar de você, um Pai que tem planos para você e um Pai que quer te usar para que você também seja como um pai
para outras pessoas, ou uma mãe para outras pessoas. Amém? Você está disposto a esse desafio? Você está aberto? O seu coração está aberto para receber essa mensagem, ser ministrado nesse sentido e dizer: Senhor, eu quero ter esse coração paternal, eu quero ter esse coração que destila bênçãos para as pessoas ao meu redor, eu quero ser instrumento do Senhor. Eu espero que assim seja com cada um aqui nessa noite, e que essa igreja se torne excelente no coração paternal e maternal, para a honra e glória do nome do Senhor. Na viagem que eu fiz para cá, para Campinas, o trecho era longo, 3 horas de viagem, e eu tive a oportunidade de assistir um filme que eu estava querendo ver muito, mas não tinha na Netflix, não tinha, né, em alguns lugares, e aí lá tinha, né, um filme novíssimo que está concorrendo ao Oscar, né, que é hoje à noite o Oscar, né, o filme King Richards. Alguém aqui assistiu esse filme, King Richards? Que é a história do pai das 2 maiores estrelas mundiais da história do tênis, a Serena e a Venus Williams, né? Então esse filme conta a história do pai delas. A gente talvez nunca ouviu falar, né, desse pai, nunca imaginou, né, que havia uma história por trás daquelas mulheres que se tornaram campeãs e se mantiveram no topo durante tanto tempo, porque elas tiveram um pai que de fato pagou um preço para que elas se tornassem grandes campeãs. Eu não posso contar spoiler, né, do filme, mas vocês vão ver nesse filme um pai que pagou um preço enorme para que essas filhas fossem além, não é? Ele sofreu, pagou o preço, fez tudo para que as filhas fossem muito além dele, e elas foram gigantes, né, nas suas carreiras. Eu imagino que ainda estão, né, aí jogando, né, com seus 40 anos de idade ainda brilhando, mas a história delas não foi fácil. Foram anos de preparação, de humilhações, de sofrimento, e graças a esse pai que sofreu pancadas, literalmente, né, você vai ver no filme, para que elas chegassem além. E o que me impactou assistir esse filme foi a forma como ele encorajava as suas filhas, como ele sempre tinha uma palavra de encorajamento. Ele acreditava no potencial delas, ele dizia a elas: eu tenho um plano, não se preocupem, eu tenho um plano. Quando alguma coisa dava errado, dizia: não se preocupe, o plano está todo escrito e eu vou fazer de tudo para que tudo aconteça e vocês vão se tornar grandes campeãs. Ninguém está acreditando em vocês, mas vocês vão chegar lá. Então, Deus me fez meditar nessa viagem. Eu chorei muito assistindo esse filme, porque eu senti o Espírito Santo dizendo para mim: eu sou esse pai na sua vida, eu sou esse pai que tem um plano para você. Não se preocupe com as dificuldades, com os problemas, e quem nem acredita em você, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Deus é esse pai. E esse plano envolve também que nós tenhamos esse coração paternal vindo de Deus para outras pessoas. Então eu queria ministrar para vocês, não apenas na questão de família, que vamos falar de família também, né, porque nossos filhos biológicos devem ser gerados espiritualmente por nós pais, né, biológicos. Eles devem ser do Senhor, mais do Senhor do que de nós mesmos, não é? Então é o papel dos pais, de cada pai e cada mãe, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, serem os primeiros discipuladores deles. Nós vamos meditar nesse sentido também. Quem tem sido pai e mãe espiritual dos seus filhos biológicos? Será que é você, pai e mãe? Tem que ser você. Deus deu a você essa responsabilidade. Mas nós vamos além. Nós vamos falar sobre ter um coração de ser pai e mãe espiritual para as pessoas ao redor, na igreja, aonde você estiver, você pode ser esse instrumento do Senhor que leva pessoas até Cristo, que é instrumento do Senhor com um coração paternal, um coração abençoador. E o tema dessa mensagem é tal pai, tal filho. Então eu vou usar o data show aqui, não sei se eu vou atrapalhar um pouco, porque eu sou alto, né? Então, tal pai, tal filho, assim deve ser, de geração em geração, esse coração paternal deve ser formado em cada geração. E aqui eu queria apresentar minha família, né, para quem não conhece, né, a família Ale, Elu, Yá, né? Porque no início era só Ale e Elu, né? Ale de Alexandre, né? Eu e a minha esposa Elu, de Eluilma, né? Abreviação. E todo mundo conhecia como casal Ale e Elu.
E alguém falou assim, olha, quando vocês tiverem um filho, coloca o nome do filho de vocês, Iá. E a gente ficou assim, como assim? O que é que significa Iá? Né? Digo, olha, Ale, Elu, Iá. Né? Aleluia. Falta o Iá para formar a família Aleluia. E Deus realmente nos abençoou com a família Aleluia. Deus nos deu o I de Isabela, que tem 14 anos, e o A de Arthur. Né? Então, família Aleluia. Família que louva ao Senhor. Família que serve ao Senhor, família que é o maior patrimônio, família que é a primeira igreja que nós temos, nosso maior e primeiro ministério, família onde nós fazemos discípulos, família onde a Bíblia, a palavra de Deus é aberta, é lida, é ensinada, é vivida. Família é o lugar onde a gente ora juntos. Será que você tem cuidado da sua família como uma igreja? A sua família tem sido, o seu lar tem sido uma igreja? Aonde Deus é adorado. Nós admiramos tanto quando vemos homens e mulheres de Deus sendo levantados para a obra. Mas é tempo de levantarmos famílias de Deus. É tempo de levantarmos as famílias como instrumentos do Senhor para essa geração. Deus quer usar a todos, do menor ao maior. Deus quer usar famílias para abençoar outras famílias. Amém, irmãos? Então, louvo a Deus pela minha família, família Aleluia, família que louva ao Senhor. E eu trago essa imagem aqui, né, de um filho vindo, né, e um pai abençoando, né, em alguns lares, né, ainda é comum, né, o filho ir pedir a bênção para o seu pai, né, e o pai ou a mãe diz, Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Será que isso é a sua realidade? Ainda tem lá que tem isso daí? Né, que vai pedir a bênção, né, do seu pai. A antiga geração vivia isso com muito mais naturalidade, né? A geração de hoje está esquecendo, né, que Deus abençoa por meio de pai e mãe, né? São autoridade aqui na terra, representantes do Senhor, né? Então nós devemos ter esse hábito de ser canal de bênção para os nossos filhos, que da nossa boca saia não murmuração na nossa casa. Vou usar o gancho aí desse propósito de 21 dias, né, sem reclamação, que nos nossos lares saia da nossa boca palavras de encorajamento, palavras de fé na vida dos nossos cônjuges, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, né? As gerações precisam se abençoar. Deus chama cada geração para isso. E que a palavra do Senhor seja transmitida de geração em geração, que a bênção do Senhor seja transmitida a cada geração. Agora eu pergunto, o que você está transmitindo a outras gerações? A começar pelo seu lar. Bênção ou maldição? Palavras ferem. E na hora das brigas, a gente fala coisas que machucam e ficam. Quantas vezes você xingou alguém da sua família como não deveria? Disse, tu não vai dar para nada. Isso fere. Você é muito lerdo. Desse jeito não vai casar. Palavras de maldição. Nossos lares precisam ser lugar de bênção. Bênção. E as pessoas ao seu redor? Você é canal de bênção ou de maldição? Você é canal de bênção na sua igreja? Você abençoa pessoas ou você vive reclamando de pessoas na sua igreja? No seu trabalho, quem é você? No seu dia a dia, quem é você? Canal de bênção ou canal de maldição? Você tem um coração paternal? Ou não tem? Ou está apenas vivendo para os seus interesses? Ou até vivendo um ativismo religioso, realizando tantas coisas para Deus, ok, mas não investindo em pessoas, não discipulando vidas, não cuidando de pessoas, sendo referência, sendo canal de bênção para outras pessoas, que é o principal, E é uma pena de ver que muitos lares, né, estão sendo mais canal de maldição do que canal de bênção, e até em lares evangélicos. Infelizmente, precisamos acordar e voltar para o centro do Senhor na nossa vida, na nossa família, resgatarmos esse coração abençoador em nossos lares.
E nós vemos isso na palavra do Senhor, em que a bênção de um pai foi transmitida a um filho espiritual. Paulo, na vida de Timóteo, Paulo foi como um pai, foi como um pai na vida de Timóteo, ele considerou ele como um filho, só que Paulo não era o pai biológico de Timóteo, mas ele foi instrumento do Senhor na vida de Timóteo. Provavelmente foi quem levou a Cristo, mas a palavra do Senhor diz que ele teve influência da sua avó e da sua mãe na palavra do Senhor. Então, com certeza, a base, o alicerce que ele recebeu na palavra do Senhor, o temor a Deus e a sabedoria do Senhor, ele recebeu no lar. Mas Paulo o adotou espiritualmente, o chamou para caminhar com ele, e eles caminharam por 14 anos juntos. E Paulo foi como esse pai adotivo espiritual de Timóteo, por isso ele vai falar em 2 Timóteo 2, isso está aí na tela, né? 2 Timóteo 1, versículos 2, 13 e 14, olha como ele se refere a Timóteo, olha o coração paternal de Paulo na vida de Timóteo. Ele diz a Timóteo, ele escreveu, esse testamento, essa carta, de bênçãos para ele, ensinando ele sobre questões importantes da vida com Deus e do ministério. Ele diz, escrevo, a Timóteo, meu amado filho. Olha a bênção sendo transmitida, olha o amor, olha o afeto que Paulo transmite para Timóteo, meu amado filho. Ele abençoa com graça, misericórdia e paz. Será que você tem transmitido isso de verdade, não apenas de palavra na sua família? Será que você tem sido instrumento de graça, misericórdia e paz para as pessoas ao redor? Elas veem isso em você, um coração do Senhor, um coração que transfere bênçãos às pessoas ao redor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele vai dizer então nos versículos seguintes, de 13 a 14, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então ele ensinou o tesouro mais precioso a Timóteo, que é a palavra de Deus. Será que você está sendo essa pessoa que transfere a palavra de Deus às pessoas ao seu redor? Ou a tua boca está saindo reclamações, xingamentos? Você tem sido diferente do mundo ou você está igual? Então ele diz, retenha a palavra, a palavra saudável do Senhor que você recebeu de mim. E ele termina essa bênção dizendo, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então ele transfere a bênção, diz, o Espírito Santo está em você, assim como está em mim, para te capacitar, para te usar como instrumento do Senhor. Será que você também está recebendo essa bênção? Você está sendo essa bênção? Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus de gerações. Em Isaías, capítulo 41, versículo 4, o profeta vai dizer, quem fez tudo isso? Quem? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. É o Senhor que chama cada geração. É o Senhor que quer abençoar as gerações. Uma geração abençoando outra geração. Uma geração derramando bênçãos em outra geração. Seja no lar, seja como igreja. A igreja tem gerações. E podemos aplicar isso, gerações, em relação à idade mesmo, idosos abençoando adultos, que abençoam jovens, que abençoam crianças, e crianças que abençoam jovens, que abençoam adultos, que abençoam idosos. Esse deve ser o comum na igreja. E também existem os níveis espirituais, Existem os maduros espiritualmente, que devem ser modelo para os menos maduros, e serem também canal de bênção para essa geração amadurecer como eles. E assim uma geração chama outra geração ao crescimento, chama outra geração a também amadurecer e se tornar também como pais e mães espirituais, porque para você ser pai e mãe espiritual, você precisa querer crescer e não pensar só em você, em vir para a igreja apenas como um consumidor de um bom culto, de uma boa pregação ou de um bom evento.
Você precisa amadurecer e se tornar um instrumento do Senhor. Se importar com vidas, com as pessoas ao seu lado. Na sua célula tem pessoas precisando de um amigo. Você tem sido essa pessoa que se importa, que ora, que se encontra, que fala assim, vamos aprender junto, estou aqui para te ajudar a crescer, porque eu também estou crescendo. A bênção do Senhor, ela deve ser transmitida de geração em geração. Assim como Deus, Ele diz na palavra que Ele foi o Deus de Abraão, Ele também é o Pai, é o Deus de Isaque, não é? Ele também é o Deus de Jacó, Ele também é o Deus dos 12 filhos de Jacó. Ele é um Deus de gerações, assim como Ele foi o Deus das gerações do passado, Ele também continua sendo um Deus e Pai da nossa geração, amém? Ele continua sendo esse Pai presente, você precisa buscá-lo, porque Ele já está perto. Você precisa buscá-lo, você precisa experimentar dEle como esse Pai, esse Deus presente que te chama a ser uma bênção. A família judaica tem esse valor de ser bênção, uma geração abençoando outra geração. Eles têm o costume de, a partir da sexta-noite, né, e durante o dia do sábado, ter aquele momento do descanso, né, o Shabá, né, aquele momento, o sábado, digamos assim, judaico, aquele dia, né, o sétimo dia, o dia do descanso, o dia em que eles louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, e eles têm uma refeição especial em família, é tradição na sexta-noite. E nessa refeição especial, eles têm o costume de se abençoar. Isso é tradição do povo de Israel, desde antigamente. E eles têm esse momento em que um cônjuge abençoa o outro cônjuge, falando palavras de afirmação. O marido fala para a sua esposa, você é como uma mulher virtuosa de provérbios. Eu louvo a Deus por sua vida, como você é dedicada, como você prepara, né, essa refeição de uma maneira tão cuidadosa, como você cuida dessa família, né, você é linda, você é uma bênção. E aí depois, a esposa também fala uma palavra de louvor ao seu marido, e depois eles vão abençoar os filhos, e aí os pais dizem para os seus filhos, olha, você não é qualquer um não, tá? Você é descendente de Abraão, você foi chamado para ser uma bênção. Você tem um Deus que fez maravilhas, milagres no passado. Você tem um Deus que é por você, que tem planos maravilhosos na sua vida. E essas crianças, esses meninos, eles crescem confiando nesse Deus. Eles crescem cheios de dependência do Senhor, cheios de fé, porque eles recebem a fé como uma herança, como um legado dos pais. Precisamos resgatar esses valores na igreja, nas nossas casas. E diz o Salmo 33, versículo 11, diz, o conselho do Senhor dura para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus tem propósitos para todas as gerações. Ele tem um conselho que dura para sempre. Eu queria meditar com os irmãos sobre 3 conselhos do Senhor para que uma geração seja bênção para outra geração. 3 conselhos para que sejamos bênção como igreja, que sejamos bênção como família, que sejamos bênção na sociedade, bênção, porque Deus quer nos usar uma geração abençoando outras gerações. E o conselho número 1 é que a geração mais madura deve assumir a paternidade espiritual da geração nova, a geração mais inexperiente. Esse é um valor bíblico. Os pais na fé precisam cuidar dos filhinhos na fé, precisam ser instrumento do Senhor para essa nova geração. Então, um pai saudável, uma mãe saudável, eles assumem a paternidade ou a maternidade espiritual dos seus filhos. Não sei quantos aqui lembram de um programa no Fantástico, em que, um quadro, né, em que eles mostram casos de pessoas que não têm o RG com o nome do pai. Isso, infelizmente, tem sido muito comum, essa orfandade em nosso país. Muitos pais ausentes, muitos pais que não se comprometem com seus filhos, que não querem assumir paternidade, e esses filhos crescem e continuam com um buraco no coração.
com um sentimento de rejeição, com um sentimento de que eles não têm uma identidade muito acertada, porque não só no papel, né, não tem o nome de um pai, mas porque faltou aquela referência na vida deles. E, infelizmente, isso é o comum para muitas pessoas. Falta a referência paterna, falta um pai saudável que aceite o filho de coração e invista nesse filho e assuma a sua paternidade, a sua responsabilidade diante desses filhos. Mas o Senhor, Ele nos assumiu. Mesmo que, se você teve um pai que não te assumiu como deveria, ou uma mãe que te rejeitou, você tem um pai celestial. Você tem um pai que entregou o seu próprio filho numa cruz por você. Um pai que te ama profundamente e entregou o que ele tinha de melhor. Entregou uma nova vida para você através de Cristo Jesus. Entregou libertação para você, entregou restauração, entregou o Espírito Santo para habitar com você, te entregou a vida eterna. Você tem esse pai que te restaura. E nós, agora, podemos ser pais e mães saudáveis para outras pessoas, espiritualmente falando. E também no nosso lar mesmo, nas nossas casas, nós também podemos ser transformados por Deus, mesmo que o nosso pai biológico, a nossa mãe tenha falhado. O Senhor deseja levantar entre nós uma geração que assume a paternidade espiritual da outra geração, porque isso é bíblico. O nosso Deus, Ele assumiu a paternidade do seu Filho, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, na hora do batismo de Jesus, uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho muito prazer", muita alegria nesse Filho. Olha a afirmação de Deus Pai a Jesus Cristo, seu Filho amado. Em Mateus 17, versículo 5, lá no Monte da Transfiguração, também uma voz do céu veio e declarou diante de Jesus: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no, ouçam-no." O próprio Deus Pai afirmou a sua paternidade sobre Jesus Cristo. E Jesus, Ele andando com os seus discípulos, Ele também teve um momento especial em que Filipe, chega até Jesus em João 14, versículos 8 e 9, Filipe diz: "Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta." E Jesus então responde a Filipe: "Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai." Então Jesus, Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Em outras palavras, tal Pai, tal Filho. Assim como é Deus Pai, é Jesus Cristo o Filho. Eles são um só. Eles expressam a mesma perfeição, o mesmo amor. A relação entre eles é perfeita. Em total harmonia, existe submissão do Filho ao Pai. Existe um amor perfeito, existe uma comunhão maravilhosa. Jesus expressa o Pai, e os três são um só, O grande mistério da Trindade. Então, o Pai revela o Filho revela o Pai. Eles têm o mesmo coração, e esse amor eles transferem a nós. A Trindade Santa investe esse amor sobre nós, para que nós sejamos transformados por esse amor e sejamos instrumentos para outras pessoas. E Jesus fez isso do seu ministério. Jesus conduziu espiritualmente pessoas. Ele investiu especialmente em alguns discípulos, que Ele chamou para perto, caminhou com eles, e Ele assumiu essa paternidade espiritual. Ele os acompanhou, Ele os ensinou, Ele os treinou, liderou, os amou até o fim. Ele investiu a maior parte do seu ministério nesses homens. Ele foi o pai espiritual para eles, ensinando o caminho do Senhor. E diz o Evangelho de João, capítulo 1:12, que todos que receberam a Jesus, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa bênção chega até nós hoje.
Nós que recebemos o Senhor, nós que cremos no Evangelho, nós que entregamos nossas vidas ao Senhor, nós agora somos adotados espiritualmente através de Jesus Cristo. Nós agora somos filhos de Deus. Em João 14, 18 e 23, Jesus falou aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Não existe mais orfandade para aqueles que têm Cristo Jesus. Eles têm um pai. Mas Jesus falou aos fariseus que eles eram filhos do diabo. Mas aqueles que têm o Cristo, têm o Pai, têm a vida eterna, têm o Senhor, não é mais órfão, não vive mais a vida à deriva, tem um porto seguro, tem um mapa, tem uma condução, tem uma direção, tem livramento, tem provisão, tem um Pai amoroso. Não se esqueça disso. E Jesus então falou: se alguém me ama, você ama Jesus? Você ama o Pai? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele faz morada, ele está presente, 24 horas por dia. Amém? E após a sua morte e ressurreição, Jesus dá uma missão aos seus discípulos. Jesus deixa a conhecida grande comissão. Jesus falou agora: vão, né? Ide, fazei discípulos, ide e sejam pais e mães espirituais para outras gerações. Vão e se reproduzam, vão e levem esse coração paternal a outras pessoas. Se importem com as ovelhas que não têm pastor, cuidem das pessoas que estão perdidas, sejam luz para os que estão na escuridão. Seja um instrumento de Deus para essas pessoas, ensinando elas o caminho que elas devem andar, ensinando elas a obedecer, a guardar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Esse chamado é para todos, e os discípulos de Cristo, eles responderam a esse chamado. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que tinha filhos espirituais, como Marcos, né, que foi como um filho para ele espiritualmente. João também fala na sua terceira carta da alegria de ver filhos espirituais crescendo na fé. E o apóstolo Paulo, então, foi um grande pai espiritual para muitas pessoas. A igreja de Corinto, que era a igreja mais difícil que ele tinha fundado, né, que ele pastoreava, era uma igreja super complicada, era uma igreja briguenta, era uma igreja que criticava o próprio apóstolo Paulo, mas ele vinha como um pai, sempre disposto a cuidar, a se reconciliar com aquela igreja, a ensinar, a ser modelo. Ele vai dizer, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz: porque ainda que tivesses milhares de mestres na fé cristã, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Às vezes tem muita gente que até conhece a palavra e sabe dizer versículos bíblicos para outras pessoas, ou sabe ensinar, né, mas muitas vezes está faltando um coração que cuida, um coração que é como um pai espiritual. É preciso o Espírito Santo quebrar esse coração e transformar ele nesse coração paternal. É isso que o Senhor quer fazer entre nós, irmãos. E aí eu pergunto então para vocês: o que nós temos feito? O que você tem feito? Está distraído, desinteressado, indiferente? O que você tem feito, irmão? É preciso acordar. Você já recebeu o amor do Pai. Você tem o que dar para outras pessoas. Você tem o Espírito Santo. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um gerador de vida espiritual para outras pessoas. Não dá para ficar só recebendo e não derramar o que temos recebido em outras pessoas. O que nós temos feito, irmãos? Seremos conhecidos apenas como uma igreja de adoradores? Igreja que faz com excelência eventos? Ou seremos conhecidos especialmente como uma igreja que tem coração paternal e maternal? Eu li uma história na revista Cristianismo Hoje, em que fala a respeito, um testemunho verídico de um casal de missionários norte-americanos que estavam na antiga União Soviética, o Russell Moore e Mary. E eles
Deus tinha colocado no coração deles e que eles deveriam adotar um filho. Eles não podiam ter filhos e eles entenderam do Senhor que eles deveriam adotar uma criança daquele país. Eles eram missionários ali e Deus colocou no coração deles esse desejo de adotar pelo menos um filho ali, um filho que não era deles, né, mas que eles pudessem tirar da orfandade e eles cuidarem. E eles então fizeram todo o processo burocrático e foram encaminhados para um orfanato. E quando chegaram ali, eles perceberam naquele lugar muita miséria, era um lugar muito pobre. Eles também sentiram muito mau cheiro naquele lugar. Mas o que mais impressionou a eles quando chegaram naquele ambiente, naquele orfanato, é que, apesar de ter tantas crianças naquele lugar, sejam crianças pequenininhas, crianças de colo, crianças maiores, eles não ouviam nenhum barulho. Era tudo muito quieto, era tudo muito silencioso. Como pode um lugar cheio de criança e não ter festa, não ter alegria, não ter grito, não ter choro? Não tinha nada. Era só quietude, silêncio. E eles foram apresentados a 2 irmãozinhos gêmeos de 1 ano, 2 garotinhos de 1 ano de idade. E eles sentiram o desejo, né, de se achegar àqueles meninos e conhecê-los melhor. E se interessaram por aquelas crianças. E tiveram a oportunidade de visitar várias vezes aquele orfanato para criar vínculo com aqueles meninos. E eles percebiam também esses meninos muito quietos, muito caladinhos. E ao longo das visitas àquele orfanato, eles perceberam que aquelas crianças eram muito quietas por um motivo. A questão era que tinha muitas crianças para serem cuidadas. E existiam poucos cuidadores. Pouca gente para cuidar. Vocês sabem, é um orfanato. Faltava pai e mãe. E aquelas crianças percebiam rapidamente que não adiantava ficar chorando, gritando, chamando a atenção, quando precisavam de comida, quando precisavam de conforto, quando precisavam de amor, porque não vinha na hora que eles pediam, na hora que eles queriam. Então, eles iam ficando meio que ficando sem sentimentos, porque faltava afeto, faltava amor, faltava cuidado. E aquele casal foi criando vínculo com aqueles 2 meninos, ficaram um tempo visitando. Depois de um tempo criando vínculo, era a hora de que eles precisavam se despedir. Chegou o dia que eles precisavam se despedir, porque o processo de adoção era burocrático. Ainda eles precisavam voltar para os Estados Unidos para encerrar o processo de adoção e depois voltar à União Soviética e, de fato, pegar aqueles meninos e levar para onde eles fossem morar. E eles iam ficar um tempo separados, mas eles estavam tão apegados àqueles meninos que no dia da despedida eles já estavam com o coração choroso e sentindo, né, que iam naquele momento que ia ficar afastado um tempo. E algo aconteceu na hora que eles se despediram. Na hora que eles se despediram, parece que as crianças estavam pressentindo que eles iam ficar longe, que iam passar um tempo longe daqueles senhores, daqueles pais interessados em adotá-los. E o missionário diz que na hora que eles foram saindo, um dos meninos gritou querendo atenção, gritou, né, chamando eles de volta. E o missionário disse que naquele dia ele se tornou um pai. Naquele dia, é como se ele tivesse ouvido o grito de um filho por um pai. E ele percebeu que o coração de pai ali foi gerado. E o nosso Senhor Jesus, ele viveu essa intimidade com o pai, né? Chamou de Abba, pai. Ele tinha um pai. E nós também temos esse pai. Nós também temos. E eu então pergunto para você, eu pergunto para a sua casa, para a sua família e para essa igreja, com que ela se parece? Se parece com um orfanato ou com um lar? Um orfanato, poucos cuidam. Às vezes só os pastores que dão conta de uma demanda, mas não conseguem cuidar de todo mundo. E tem muita gente que não é cuidada, vai ficando indiferente com a igreja, vai ficando desinteressada.
poucos se interessam em cuidar. E no lar, muitas vezes, também pode ser assim. Pais que não têm vínculo com seus filhos, pais que não investem no relacionamento, pais que não cuidam de verdade, não têm tempo, são ausentes, mas dão presentes, né? Mas não são presentes pessoalmente. Que tipo de família é a sua? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de célula é a sua? Será que as pessoas recebem amor e cuidado? Eu vou então para o segundo conselho. Segundo conselho para que uma geração abençoe outra geração é que a geração mais madura deve ensinar o caminho pelo exemplo. Deve ser modelo, deve ser exemplo para outra geração. Uma geração precisa mostrar o caminho, precisa ser exemplo, precisa ser modelo de cristãos verdadeiros. Precisam ser modelos saudáveis a serem seguidos, não perfeitos, mas pessoas que de fato amam ao Senhor. Contam que uma vez um pai chegou para o seu filho, garotinho, e disse: filho, olhe por onde você anda. E repreendeu o seu filho. E aí o filho falou assim para o pai: pai, olhe você por onde anda, porque eu estou seguindo os seus passos. Será que você está sendo essa referência para outras pessoas? Em que você pode dizer assim: vem, me segue, vamos caminhar juntos. Vamos crescer em Cristo. Vamos aprender, vamos nos desenvolver. Será que você tem sido essa pessoa? O pai espiritual é aquele que é um exemplo para os seus filhos na fé. É o que Paulo disse, né, aos seus discípulos de Corinto. Ele disse: sejam meus imitadores. Muitas vezes nós dizemos assim: eu olho para Jesus, né? Eu olho para Jesus, não olho para ninguém não, porque o homem é imperfeito. É verdade, Jesus é perfeito. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso grande mestre e discipulador mesmo, é Ele. E nisso envolve um discipulado vertical, né? Eu e Deus, né? E Deus e eu. No entanto, o Senhor nos chamou também para vivermos um discipulado horizontal. Ele disse: ide e façam discípulos. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Venham, me sigam, vamos crescer juntos. Precisamos viver esse valor como igreja. Eu gosto dessa imagem do pai, é uma estátua, né? O pai e o filho, e é interessante que a estátua do pai está cheia de buracos, né? E com os buracos dessa estátua foi feito o filho. O filho foi formado do pai, do sacrifício do pai, da entrega do pai. A missionária inglesa Daphne Kirk, ela vai dizer que a maior parte de tudo que forma o que você é, ou seja, seus valores, seu caráter e a sua visão de mundo, foi obtido de um relacionamento entre gerações, denominado família. Olha o poder de uma família, de ser bênção na vida dos seus filhos. O relacionamento, o contato, o convívio faz com que valores sejam passados, caráter seja formado, visão de mundo seja também formado. Da mesma forma deve ser uma pessoa abençoando outra pessoa, um cristão abençoando outro cristão, não apenas na família, mas você que acompanha vidas na igreja e fora. Deve ser assim também. Você deve transmitir valores no convívio, porque você está vivendo esses valores. Você deve transmitir caráter, moldado pelo Senhor, porque você está deixando o Senhor te moldar também no teu caráter. Você precisa transmitir uma visão de mundo bíblica, usando a palavra de Deus como referência, no discipulado, no acompanhamento de vidas. Em muitos lares, infelizmente, não há um modelo saudável a ser seguido. Houve a história recente do garoto de 13 anos, o Ailan, lá da Paraíba, né, que notícia que percorreu o mundo, uma tragédia em que um garoto que teve a repreensão dos pais, porque ele estava tirando nota baixa e vivia em videogame, ele ficou revoltado e tirou a vida da própria mãe e do seu irmão mais novo. E ainda tirou no pai. Infelizmente, em muitos lares, existe morte espiritual, existe maldições sendo transferidas, xingamentos, a boca, ao invés de ser canal de bênção, fala o que não deve, infelizmente.
em muitos lares, não há um modelo saudável a ser seguido. Em muitas famílias, há a ausência do amor fundamental. O amor fundamental, o David Cornfield, ele disse que esse amor fundamental é um alicerce emocional que nos dá segurança e confiança e forma a nossa identidade. É o sentimento de aceitação incondicional que nos dá uma boa autoestima. Todos nós nascemos carentes de amor, carentes de cuidado, carentes de direção, de afeição, de modelos saudáveis. Mas, infelizmente, em muitos lares, não houve esse amor fundamental. As pessoas cresceram não recebendo o amor que deveriam, o amor que fortalece, o amor que forma uma autoestima, uma identidade. E, por isso, tem muita gente carregando uma ferida paterna, que também pode ser uma ferida materna. E David Cornfield, ele disse que é muito comum pessoas que têm essa ferida no coração, essa ausência do amor fundamental durante a sua fase de crescimento de vida, seja na infância, seja na adolescência ou até na juventude, que um pai ou uma mãe não foi aquilo que deveriam ter sido. E assim marcou negativamente o coração dessas pessoas. E elas cresceram e hoje até são adultas ou até idosas e carregam a ferida no coração. Carregam a mágoa de não ter tido um pai ou uma mãe que eles tanto desejavam. Não tiveram a referência. Talvez foi um abuso, talvez foi uma agressão, talvez foi uma palavra de maldição que foi lançada. E, infelizmente, tem muita gente carregando essa ferida paterna ou materna. E tem uma autoestima que não é tratada, não conseguem ser saudáveis em muitas áreas da vida, falta mais segurança, autoconfiança, porque faltou esse alicerce do amor fundamental. Eu tive a alegria de nascer num lar cristão, de ter um pai e uma mãe que me ensinaram o caminho do Senhor desde pequeno. Eles também já foram criados em lares evangélicos, ou seja, a bênção da palavra de Deus sendo transmitida de geração em geração, e chegou até mim assim. Eu cresci num lar em que eu tive acesso à palavra do Senhor, mas o meu lar não foi saudável. O meu lar, em alguns aspectos, não foi saudável. Em alguns aspectos, teve deficiências. Eu vivi muita competição entre os meus irmãos, competição por atenção dos pais. Às vezes os pais também demonstrando algumas preferências e isso não é bom. E eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. E meu pai vem de uma geração que entendia que o pai é referência de autoridade. É o que disciplina. E a mãe é a do afeto, a mãe é a que escuta, a mãe é a que está mais pertinho, né? E esse jeito do meu pai, que talvez foi o jeito de muitos de nós aqui, infelizmente, é uma coisa meio cultural, um pai ausente, um pai que não brinca, um pai que não é amigo, não conversa. E eu tinha um pai assim, esquisito nesse sentido, um pai que foi extremamente provedor, nunca me faltou nada, materialmente falando, mas faltou amor, esse amor fundamental, esse afeto, palavras de afirmação, eu não tive do meu pai. Eu não me lembro de momentos brincando com meu pai, na minha fase de crescimento, não me lembro de momentos assim. Me lembro de alguns momentos em que ele quis se divertir com a gente, em alguma situação, para uma viagem, mas eu não era amigo do meu pai. E isso gerava em mim sentimentos, gerava em mim uma autoestima baixa, e eu sofria com isso. E eu lembro de uma época em que eu passei no vestibular e o meu pai começou a me levar para a faculdade, porque desde pequeno era minha mãe que levava, minha mãe trabalhava na escola que eu estudei a vida toda, e quando passei na faculdade, a minha faculdade era bem perto do lugar de trabalho do meu pai. E o meu pai, então, era aquele que me levava para a faculdade, era só eu e ele. Na volta eu vinha de ônibus, né? Na ida ele me levava. E isso aconteceu por alguns anos, os anos iniciais da faculdade. Mas uma coisa terrível que acontecia é que no caminho para a faculdade, era um caminho longo, era um percurso de uns 40 minutos, não havia diálogo entre mim e o meu pai, entre eu e meu pai. Não havia diálogo, não havia amizade, não havia conversa. Não tinha assunto.
Não tinha relacionamento de verdade. E meu pai ainda ligava numa estação, né, numa rádio, numa sintonia, né, em que ali falava-se de várias tragédias daquele dia, de gente que chegou no hospital assim, assado, os problemas, a gente morreu, deu entrada e na polícia, e aconteceu isso, e a agressão. Ele adorava ouvir essas coisas, não sei porquê. Mas a gente era um clima terrível, naquele trecho, era todo dia assim, mas eu vivi essa tragédia de não ter relacionamento com meu pai. E eu lembro de um dia dos pais, em que eu resolvi não dar nada, nenhum presente para o meu pai. Porque meu pai não era de abraçar, não era de afirmar, não era de nada. Quando dava um presente para ele, ele, obrigado. Quase não falava nada. E eu nem tinha salário, eu era estudante de faculdade, e se eu recebia alguma mesada, né, era meu pai que dava. E aí eu pensei, meu pai nem se importa, eu não vou dar nada para ele de presente. E naquele dia dos pais eu não dei nada. E aí quando foi no dia seguinte, a minha mãe veio me perguntar, por que você não deu nada para o seu pai? Seu pai ficou triste, porque você nem se importou com ele. E aí aquilo mexeu comigo, né? Eu nem imaginava que meu pai ia se importar. Mas aquilo me incomodou muito. E Deus já estava trabalhando também no meu coração, porque eu precisava mudar aquela situação de relacionamento. Mas a minha mãe dizia assim, olha, você tem que ir atrás do seu pai. E eu dizia, mas por que eu tenho que ir atrás dele? Ele, que, como pai, que tinha que vir atrás de mim. Olha, um dia ele vai morrer, e aí, como é que vai ficar a sua vida? Já pensou? Eu jogava ainda essa pressão, né? Era pior ainda. E aí eu lembro que aquilo me incomodou tanto. Naquela época eu estava participando da minha primeira célula, e eu lembro de começar a colocar diante do Senhor, e diante daquela situação eu queria crescer, e eu dizia, Senhor, me ajuda. Eu comecei a orar nesse sentido, eu não sei como mudar essa situação, e eu comecei a orar nesse período, e eu lembro de uma noite em que, era uma sexta-feira à noite, ia ter uma vigília de oração na igreja, e no dia seguinte seria o aniversário do meu pai. Então, eu fui para aquela vigília, e naquela noite daquela vigília, parece que o Espírito Santo preparou todo o cenário para me restaurar. E eu cheguei, eu não lembro de qual era a música, tinha mensagem, tinha tudo, mas eu sei que eu fiquei lá atrás, no fundão, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração perdão para o meu pai, perdão para o meu pai. E eu ficava ali quebrantado, um coração quebrantado, e eu sentindo Deus ministrando no meu coração, querendo de mim perdão para o meu pai, e teve aquele momento da vigília em que as pessoas poderiam vir à frente para receber a oração. Elas poderiam entregar diante de um intercessor um problema, uma situação que eles iam orar naquele momento por essa pessoa. E eu lembro que quando eu me levantei para ir até lá, eu já senti o poder de Deus, porque eu estava querendo sair daquela prisão espiritual, eu queria me libertar desses sentimentos que eu carregava do meu pai, e eu já senti o poder de Deus, vim à frente, coloquei meu pedido de oração, pedindo por restauração no relacionamento com meu pai, recebi aquela oração, e eu me lembro que quando eu me sentei, ainda fiquei, acho que 1 ou 2 horas lá atrás, chorando sem parar. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa. Foram umas 2 horas de choro, eu não sabia explicar. Era como o Espírito Santo arrancando de mim toda a mágoa, fazendo uma cirurgia espiritual, e o Senhor derramando sobre mim o perfeito amor. Era como se Deus dissesse assim, o teu pai realmente não é bom, não é perfeito nesse sentido que você esperava, mas eu sou o pai perfeito para você. Eu sou o pai que te restaura. Eu sou o pai que transforma todas as coisas. Eu sou o teu pai. E o Senhor falava isso no meu coração, e eu fui ministrado naquela noite. E quando eu cheguei de madrugada em casa, eu senti de Deus que eu precisava preparar um presente para o meu pai. E eu então tive uma ideia de preparar uma história em quadrinhos, peguei uns papéis e fui grampeando, né? Nada muito bonito, delicado, mas eu fui de maneira rústica, peguei umas imagens, imprimi no computador umas imagens e comecei a recortar e colar, em cada página eu colava uma imagem de pai,
e colocava ali qualidades do meu pai. E eu fiz isso chorando, né? Eu queria abençoar o meu pai. E eu lembro da capa em que eu coloquei uma imagem de um super-homem, só que ao invés do S de super, era um P de pai. E eu coloquei assim, meu pai, um super pai. E entreguei coloquei na madrugada ainda no banheiro do quarto dele, não tive coragem de entregar pessoalmente. Mas eu sei que a partir dali eu não vi a reação do meu pai. Eu só sei que a partir dali coisas começaram a mudar. O meu pai começou a ser mais humilde, começou a dizer mais, olha, a pedir perdão para nós, não só para mim, mas para os meus irmãos. Começou a dizer que ele não teve uma boa criação, começou a dizer que ele não recebia amor do pai dele, que ele foi criado no meio de 8 irmãos, e eram 3 homens e 6 mulheres, e o pai dava uma atenção toda especial às irmãs dele. Mas ele e aos irmãos, os homens, ele não dava atenção especial. E ele não tinha recebido esse cuidado, esse afeto. Então ele não sabia transmitir para mim. Mas, graças a Deus, houve um rompimento daquela situação. Deus restaurou o nosso relacionamento. Nós passamos a conversar, nós passamos a ter um relacionamento. Eu não me tornei o melhor amigo do meu pai, porque isso não foi construído. No entanto, Deus fez uma cirurgia e eu deixei de ter mágoa pelo meu pai. Eu passei a admirar o meu pai. Eu passei a reconhecer as qualidades dele. Eu passei até a me identificar com ele em muitos aspectos. E o Senhor fez essa transformação. Depois ele teve netos, né? E através dos netos o Senhor fez uma transformação na vida do meu pai. Meu pai se tornou extremamente afetuoso com os netos, né? Os netos são a segunda oportunidade de Deus, né? De restaurar essa situação no coração desses pais que falharam nesse sentido. E eu dei o primeiro neto homem, né, para o meu pai, e interessante é que Deus fez com que o meu filho fosse a cara do meu pai. E eu não me pareço muito com meu pai, eu pareço com a minha mãe, mas fisicamente, mas o meu filho tem os olhos verdes do meu pai, que eu queria tanto ter, mas não recebi essa herança. E meu pai é descendente de holandês, né? Então, e aí o meu filho nasceu com o cabelo bem clarinho, eles chamavam ele de alemãozinho, né? E o meu pai é chamado de Apolônio, né? Ele tem um apelido de Popó, né? Apolônio Popó. E o meu filho, quando pequeno, o pessoal chamava, olha, Popozinho, Popozinho, né? E o meu filho tem um relacionamento com o meu pai, assim, fantástico. Ele ama o meu pai, ele tem afeto, e meu pai por ele, e eu vejo assim uma restauração do Senhor. E também na minha vida, porque eu me tornei um pai afetuoso, cuidadoso, que brinca, que cuida, que está perto, que disciplina, porque o Senhor restaurou. O Senhor também pode restaurar na sua vida. Amém? O Senhor pode colocar no seu coração um coração paternal, um coração maternal, um coração que vem do Senhor. Mesmo que o seu pai tenha te ferido, te abandonado ou te maltratado, o Pai eterno nunca te abandona, nunca te abandonou. Não é à toa que a parábola mais bonita da Bíblia é a parábola do filho pródigo, que expressa o coração de um pai que ama um filho que o abandonou, que o desprezou, que o desonrou, mas aquele pai estava esperando o retorno do filho. E quando aquele filho volta desiludido com a vida, arrependido do que fez com o pai, de viver longe do pai, o pai então corre até o encontro dele e o abraça e o enche de beijos, porque essa é a tradução que tem no texto, né? Ele não só o beijou, mas a ideia do texto é que ele o encheu de beijos, ele encheu de afeto e o abençoou e o restaurou a sua herança, a sua posição de filho. Ele estava disposto até a ser apenas um empregado, mas o pai disse, não, você é meu filho, você é perdoado, você é restaurado, eu te recebo, eu te acolho, te dou novas sandálias, te dou vestes novas, te dou um anel de autoridade para você, a minha herança volta a ser sua, e eu preparo um banquete para você de festa. É isso que Deus faz por nós, que o buscamos, que o adoramos, que andamos com Ele, Ele nos restaura para que nós sejamos agora pais e mães espirituais para outras pessoas. Amém, igreja? O Pai eterno nos ama profundamente. Como diz o Salmo 73, 23,
E apesar de tudo, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão. Ele nunca nos abandonou. E por fim, o terceiro conselho, aqui está uma foto dos meus pais, né? Já passou, volta um. O terceiro conselho é que a geração mais madura deve deixar um legado na nova geração. Um legado. Não simplesmente uma herança física, porque herança gera até briga, né? Depois que os pais morrem, gera tanta briga, mas legado. Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos, mas legado é aquilo que os pais deixam nos filhos. É o exemplo, é a palavra de Deus, é o amor, é a direção espiritual. É isso que Deus quer que a gente transmita a outra geração. Em Deuteronômio 29, eu estou encerrando, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, que somos a geração mais madura, e a nossos filhos, a geração nova que vem chegando. E isso para sempre. As coisas do Senhor são nossas e pertencem também aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Todas as bênçãos que temos recebido, não é só para nós, não é só para você, é para você e para outras pessoas que precisam de você, que sejamos multiplicadores, pessoas imitáveis, pessoas que são exemplo para outras pessoas e que deixemos um legado espiritual para outras gerações, assim como Timóteo recebeu a fé como herança. Ele recebeu a fé que ele viu na sua avó, na sua mãe e com certeza no apóstolo Paulo, que ele aprendeu e se tornou um grande homem do Senhor. E eu oro para que o Senhor levante nessa igreja pais e mães espirituais para essa geração, para tantos que precisam. E assim seja, assim como o pai seja um filho, ambos buscando ao Senhor, crescendo ao Senhor, sendo instrumentos do Senhor de geração em geração. Amém? Eu queria encerrar essa mensagem com um pequeno vídeo de 4 minutos. E depois o Ministério do Louvor vai estar ministrando e teremos um tempo de ministração. Então eu queria mostrar esse pequeno vídeo de um atleta da Olimpíada de 1992. Esse jovem era favorito à prova de 400 metros. Um americano, um britânico, né, Derek Redmond. Ele havia treinado toda a sua vida para esse grande momento. Era semifinais. Estava indo muito bem. Até que de repente, algo acontece com ele. Perto da linha de chegada, ele tem rompeu a musculatura dele e ele teve que parar com muita dor física e emocional. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar. Os médicos vieram para tentar ajudá-lo. Ele já tinha perdido a corrida. Mas mesmo com aquela dor, ele resolveu continuar. Ele queria chegar até a linha de chegada, completar a carreira. E de repente um homem grande invade a pista, conseguiu se sair dos seguranças e foi até ele. Quem era aquele homem? Era o seu pai. E o pai disse: não precisa fazer isso. Mas o filho disse: eu quero, preciso fazer. E o pai então disse: então vamos fazer isso juntos. E o pai o ajudou.
a chegar até o fim. E a multidão ficou em delírio e aplaudiu aquela cena linda. E um pai orgulhoso do seu filho, e perto, num momento de tanta dor, de fracasso, estava ali para restaurá-lo, para dizer: conte comigo, vamos juntos. Ele não chegou em primeiro lugar, mas ele completou a carreira. Ele decidiu continuar aí até o fim, motivado pelo amor do pai junto, que o ajudou, continuou com ele até o fim. E o que motivou aquele pai de ir até lá? Foi o seu filho, a dor do seu filho. Ele queria terminar, queria ir até o fim. E o pai veio para ajudá-lo. E Deus é assim. Deus é esse pai. Ele vem até nós para nos restaurar. E Ele quer nos usar agora para ajudarmos outras pessoas, curarmos feridas, restaurarmos pessoas. Amém? Eu queria que nós tivéssemos agora apenas alguns minutos de ministração. Ministério Louvor, queria que vocês viessem. Eu queria chamar aqui à frente os pastores dessa igreja. Eu queria dar uma oportunidade das pessoas que precisam ser ministradas diante dessa palavra, que precisam de um abraço paternal ou maternal, precisam de uma oração, precisam de entregar algo para Deus nessa noite, que enquanto estivermos louvando uma música suave, que se Deus falou com você nessa noite e você precisa de um toque do Senhor, seja por uma restauração, que você precisa diante de um pai ou uma mãe que não foi tudo aquilo que você queria, ou então uma mágoa que você está sentindo de um pai ou de uma mãe, e você precisa hoje receber uma restauração de pais e mães espirituais aqui à frente. Você pode vir e receber uma oração de um deles, uma oração, um abraço. Vamos ficar em pé. Enquanto estivermos louvando, você pode vir até aqui, recebendo um abraço de um pai e de uma mãe espiritual, sendo fortalecido. Ou então você deseja vir aqui à frente dizendo: eu quero ser um pai e uma mãe espiritual para outra pessoa. E eu quero receber a bênção de um pai e de uma mãe para isso. Quero receber uma oração de um pai e de uma mãe, um abraço. Eu quero me preparar para isso. Eu quero ser um pai espiritual. Você pode também vir aqui à frente. Vamos louvar. Vamos ter esse tempo de ministração. Amém, igreja? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sempre é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Talvez ele passou por mim, Talvez você foi tocado em relação ao seu lar, como você, pai e mãe. Talvez Deus tocou em você que você precisa melhorar como pai e mãe do seu lar, dos seus filhos, na sua casa. Se você quer pedir a ajuda de Deus para essa missão, que você está precisando de uma oração de direção, de sabedoria, uma oração
para que o seu coração seja renovado na missão de cuidar dos seus filhos na sua casa, vem aqui à frente receber uma oração. Por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Te tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Não deixe passar essa oportunidade. Entregue no altar do Senhor. Entregue a mágoa. Entregue a ferida. Peça a ajuda do Senhor e deixe um pai e uma mãe espiritual ser instrumento para orar por sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Independente da sua idade. por amor. Talvez você está precisando de um toque de Deus nessa noite. Um toque de Deus como Pai. E Ele quer te tocar através dos seus servos. Vem aqui à frente receber esse toque de Deus como Pai na sua vida, através desses homens e mulheres de Deus. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus colocar no seu coração o coração dele, o amor dele. Se me entender, amor de Jesus, se eu sofrer tudo que Ele passou comigo, não sei. Morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Talvez você precise agora abraçar alguém da sua família. Passará, Seu pai que está aí perto de você, ou sua mãe, seu irmão, seu discipulador, seu líder de célula. Faça um momento agora de honra, de bênção, abraça essa pessoa, vai até ela e reafirma o compromisso de ser bênção na vida dessa pessoa e honre ela pela bênção que ela é na sua vida. Pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
Querido, em nome de Jesus, permaneça em oração. O Senhor está fazendo uma obra linda aqui nessa noite. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com as coisas de amanhã. Se preocupe com o agora. Esse momento é importante demais. O Senhor está restaurando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando pessoas hoje que estavam travadas no mundo espiritual por conta de mágoas, ressentimentos, de dores. Ah, quanta coisa Deus quer fazer nessa noite. Querido, talvez você precisa agora entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei como está a sua situação com Ele. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor quer curar você. Entregue a sua vida a Ele e diga: Senhor, eu quero viver de forma extraordinária. Ah, Senhor, eu sei que as coisas do passado, elas precisam ficar no passado, mas toda vez que eu olho para elas, elas me causam dores. Querido, em nome de Jesus, entrega agora, Senhor. Entrega agora ressentimento, dores, mágoas, e deixa o Senhor limpar você. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo está operando aqui neste lugar uma cura maravilhosa. O Espírito Santo está restaurando vidas. Interceda, clame. E meu irmão, abrace essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. O Senhor te ama. O Senhor quer estar com você. Ele quer liberar a cura que você tanto precisa. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nossos pastores vão permanecer aqui à frente. Se você precisa conversar com alguém ainda, mesmo no final do culto, nós vamos estar aqui para conversar com você e para estar com você. Não leve de volta para casa as dores que o Senhor está te convidando a deixar aqui nessa noite. Amém? Queria agradecer, pastor, pela caminhada, pela amizade, agradecer a amada igreja e agradecer especialmente a Maurício e Márcia, que têm sido amigos tão chegados, que têm cuidado também da minha vida e da minha esposa, né? Então, muito obrigado por vocês, viu? Amém, amém. É ovelha compartilhada, é ovelha para duplo amor, não é? Louvado seja o Senhor. Querido, estenda a sua mão em posição de receber. Não acenda todas as luzes, mantenha só dos fundos, tá? Porque eu creio que Deus ainda vai fazer coisas aqui nessa noite. Eu vou orar, vou liberar você. Você que está com o coraçãozinho ansioso para ir para casa, você que tem trabalho para fazer amanhã, eu vou liberar você. Mas eu creio, em nome de Jesus, o Senhor ainda quer fazer algo nessa noite. E pessoas ainda permanecerão aqui nesse tempo de cura, nesse tempo de tratamento. Por isso, quero pedir que o pessoal não acenda todas as luzes, mantenha assim. E você, depois da oração, você que quer ir embora, vá saindo de mansinho, devagarinho. Mas deixe aqueles que querem ficar aqui ouvindo mais de Deus e recebendo mais de Deus, num tempo mais de tranquilidade. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelo tempo de louvor, de adoração, pelo tempo de ministração. Louvado seja o Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é penetrante, ela é cortante, ela separa, Senhor, espírito. Oh Pai, muito obrigado, porque
porque nessa noite o Senhor, aprove ao Senhor operar muito mais do que nós imaginávamos ou pensávamos. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do pastor Alexandre. Obrigado, ó Deus, pelos teus servos que vieram para esse culto de adoração e louvor. Leva agora, Senhor, os teus filhos para uma semana abençoada, cheia da tua presença, que nós possamos estar com o nosso coração ligado no teu trono, recebendo do Senhor, vivendo para o Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o seu nome. Pai, em nome de Jesus, e que diante do nosso louvor, diante da nossa adoração, que diante daquilo que nós prestamos ao Senhor como culto, portas vão se abrindo, portas vão se abrindo em nome de Jesus, e o teu povo vai marchar em fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe você. E você que quer permanecer aqui um pouquinho mais, sendo abraçado, recebendo uma oração, fica aqui, vem para frente, em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.